Agar é uma das personagens do Antigo Testamento mais ignoradas na Bíblia Sagrada, com uma história muito interessante, sendo uma mulher egípcia tendo um relacionamento com o patriarca Abraão e sendo a mãe de Ismael. Mas e se eu te contasse que a história de Agar não se resume apenas a ter tido o primogênito filho de Abraão, mas ela também foi mãe de uma nação inteira, que não eram os ismaelitas. Vocês já ouviram falar a respeito dos Hagarenos ou Agaritas? É sobre este povo que eu estarei falando neste vídeo. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e não esqueçam de compartilhar com outras pessoas. O texto bíblico vai nos informar que Agar era uma mulher da terra do Egito, uma mulher egípcia nativa, ou seja, biblicamente ela era descendente de Misraim, filho de Cam. Ela era uma mulher egípcia nativa. Agar, ela foi concubina de Abraão e ela foi dada pela própria Sara. Na verdade, Agar era escrava de Sara, era serva de Sara, uma serva egípcia de Sara. Então Sara, porque não dava filhos a seu esposo Abraão, ela achou por bem dar uma concubina a Abraão, e os filhos dessa concubina, no caso, seriam considerados filhos de Sara, e não, no caso, filhos da própria Agar. Então Agar se deita com Abraão como sendo uma concubina de Abraão, e então ela tem o primogênito filho de Abraão, que é chamado pelo nome de Ismael. Deus escuta ou Deus ouve, que é o seu significado. O tempo se passa um pouco e então Agar começa a desdenhar de sua senhora Sara e começa a si própria achar mulher de Abraão. E então Sara se revolta e começa a humilhar Agar. Essa narrativa dessa briga dessas duas mulheres é muito vista aí pelos estudiosos. E é muito interessante nós ressaltarmos aqui que Agar era a egípcia e Sara era uma mulher semítica, uma mulher da terra de Ur dos Caldeus, e no caso, propriamente, meia-irmã de Abraão. Sara então começa a humilhar Agar por conta de que Agar estava se achando a mulher de Abraão e desdenhando de sua senhora. Então o que acontece? Sara chega a Abraão e manda, no caso, Abraão se livrar desta serva, mandar essa serva ir embora para sua terra natal, que era a terra do Egito. Então Abraão, com o coração pesado e triste por conta da situação, da insatisfação de sua esposa Sara para com a sua concubina e também para com o seu filho Ismael, então, no caso, Abraão fica com o coração pesado e ele fica triste porque ele não queria mandar nem Agar e nem Ismael embora. Então Deus fala com Abraão e diz a Abraão que ele mesmo cuidará de Ismael. E no caso, para que ele não ficasse com o coração temeroso em mandar Agar embora. Muitos não falam a respeito disso, mas Deus fez promessa na vida de Ismael. E Ismael, quando estava no deserto, orou, gritando. Deus então ouviu aí os gritos da criança, do rapaz, e então mandou um de seus anjos. Uma profecia sobre Ismael e sobre Agar diria o seguinte, que no caso Ismael seria pai de 12 príncipes. 12 príncipes de 12 tribos, e que eles seriam numerosos e muito bravos. É interessante quando nós fazemos uma análise histórica, levando em consideração as tradições semíticas antigas. Lembremos que Abraão era um homem semita e ele não deveria se casar ou ter relacionamento aí com uma mulher egípcia, mas a mandado de sua esposa, ele passa por cima da voz de Deus, da palavra de Deus, que disse que no caso Sara que daria filhos a Abraão. Então Abraão passa por cima da palavra de Deus e passa por cima de suas tradições semíticas antigas, onde diziam que ele não deveria se relacionar com uma mulher egípcia. Então, desobedecendo às tradições semíticas antigas e desobedecendo à palavra de Deus, ele se deita com Agar, a mandado de sua esposa Sara, que era estéril. Então, nós sabemos que Abraão desobedeceu à palavra de Deus, ou seja, ele errou
Muitos não falam a respeito disso, mas Abraão acabou pecando quando ele se deitou com Sara, visto que a promessa de filhos, no caso, seria ali de sua própria esposa, Sara. Mas ele tem esse filho e, como sendo descendente de Abraão, ele era um filho abençoado. Logo após Abraão mandar Agar e Ismael embora, eles vão embora, então a criança cresce, no caso, Ismael cresce, se torna um ótimo arqueiro e começa, no caso, ir em direção à terra do Egito. E a sua mãe arrumou uma mulher egípcia para que Ismael se casasse, então Ismael se casa e então tem filhos e filhas e começa a enriquecer e cresce muito grandemente com Deus abençoando ele e abençoando também a sua mãe, Agar. Muitos dizem que Agar começou a cultuar o Deus de Abraão logo após ter contato com um anjo do próprio Deus de Abraão. Logo após aí, nós temos algumas citações no texto sagrado a respeito de uma certa diferenciação, porém proximidade, entre dois povos, no caso, os árabes ismaelitas ou simplesmente ismaelitas. Os ismaelitas, todos sabemos que são a descendência ali, no caso de Abraão, por Ismael, e deram origem a algumas tribos árabes do Oriente Médio. Já no caso, Agar também teve uma descendência. Muitas pessoas não falam sobre esse assunto, mas Agar, muito provavelmente, logo após ter saído de diante da presença de Abraão e de Sara, ela se casou novamente na terra do Egito e começou a peregrinar e a andar, no caso ali, um pouco fora da terra do Egito, na península, no que hoje é a península do Sinai. E então ali junto a Ismael, no caso, formaram duas nações. Ismael formou a nação dos ismaelitas, dos árabes ismaelitas, que mais tarde se ajuntaram com os midianitas por conta de parentesco e também por conta de proximidade. O outro povo, no caso, foram os hagarenos, ou simplesmente agarenos. Outros chamam de agaritas. Os agarenos, eles foram um povo, no caso, aí não da linhagem de Ismael, mas sim apenas e exclusivamente da linhagem de Agar. Agar foi mãe, foi matriarca de um povo que carregou o seu próprio nome. E como nós sabemos que esse povo não era, aí como se pode dizer, descendente de Abraão? É simples, pois carregava o nome de Agar, diferentemente de Ismael. O povo ismaelita carrega o nome de Ismael e dos filhos de Ismael, como por exemplo Nebaiot, filho de Ismael, deu origem à tribo dos Nabateus. Já o outro povo, que no caso é descendente de Agar, carrega o nome de Agar e são chamados sempre nos textos de agarenos, fazendo uma diferenciação dos próprios ismaelitas. O que nós entendemos então, segundo as tradições semíticas antigas? Os semitas antigos, eles carregavam sempre o nome do patriarca, sempre do patriarca. No caso, Agar, como sendo uma mulher egípcia, o seu povo não carregou, como sendo uma mulher egípcia, o seu povo carrega o seu nome e não o nome de seu esposo. Como sendo uma mulher egípcia, ela teve filhos e através desses outros filhos, ela teve uma geração. Esse povo, que são os agarenos, estiveram sempre junto dos ismaelitas ou aproximados dos ismaelitas, apesar dos ismaelitas terem ali um vínculo maior com os antigos midianitas e até mesmo com os próprios edomitas descendentes de Esaú, pois uma das filhas de Ismael se casou aí com Esaú, também chamado de Edom. Ou seja, nós descobrimos que os agarenos, eles não são descendentes de Abraão, mas são descendentes exclusivamente de Agar, porque eles não carregam o nome aí do patriarcado tribalístico semítico, de colocar o nome, no caso do patriarca, em seus descendentes ou no nome do povo, ou principalmente no nome aí coletivo de todas as tribos. Alguns versículos que vão citar e falar a respeito dos agarenos é 1 Crônicas, no capítulo 5, no versículo 10, onde vai dizer que no governo do rei Saul, eles lutaram contra os agarenos, que foram todos derrotados. Eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade, ou seja, os israelitas tiveram alguns problemas com os agarenos, aí descendentes de Agar, mas os derrotaram. Novamente, em Crônicas, no capítulo 5, só que dessa vez, no versículo 19 e 20, vai narrar mais batalhas aí de Israel contra os agarenos descendentes de Agar e também algumas tribos descendentes de Ismael. Repare, versículo 19, lutaram contra os agarenos
e também contra Getur, Nafs e Nodab. Getur é um dos filhos de Ismael, Nafs também é um dos filhos de Ismael, representando algumas tribos ismaelitas, Getur e Nafs. Nodab, alguns consideram que possa ser alguma forma similar a Nebaiot, e pode fazer referência aos nabateus, uma referência antiga aos nabateus. Lutaram contra os agarenos e contra essas 3 tribos aí ismaelitas. E é dito o seguinte, que durante a batalha clamaram a Deus, que os ajudou, entregando todos os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porquanto depositaram sua fé nele e toda a sua confiança. Os agarenos eram donos de muitos rebanhos, muitos camelos, muitas ovelhas e também muitos asnos. No versículo 21 é dito que os israelitas tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 asnos. Ainda é dito que os israelitas prenderam mais de 100.000 ismaelitas junto com os agarenos. No livro de Salmos, no capítulo 83, nós encontramos mais referências sobre o povo agareno, descendente de Agar. E aí faz uma diferenciação entre edomitas, ismaelitas, moabitas e agarenos. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, ou seja, faz uma distinção de agarenos com ismaelitas. Mesmo sendo aparentados via materna, faz a diferenciação, pois os agarenos não eram descendentes de Abraão. Algumas pessoas tentam fazer uma associação de Agar, a egípcia, com Quetura, uma mulher de origem arameia, aí que Abraão se casou, a segunda esposa de Abraão, e dizem que Agar e Quetura seriam a mesma mulher. Porém, isso não tem base bíblica. E, muito pelo contrário, é totalmente contraditório, visto que os filhos de Quetura são 6, e o filho que Agar teve com Abraão é 1, e os filhos nunca são mencionados em conjunto. Os filhos de Quetura e os filhos de Agar são mulheres diferentes. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Fiquem todos com Elohim. E até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim. Eu espero que tenham gostado aí da origem dos Hagarenos ou Agaritas, descendentes de Agar.